dessa história. Eu queria passar para vocês mais assim o que essa história nos conta. E a gente vai tirar aqui 4 lições do cego Bartimeu. 4 lições poderosas de um homem que nem nome tinha, irmãos. Nem nome. Bartimeu não é o nome dele. A gente vai aprendendo, né? Não é o nome de Bartimeu. Bartimeu tem um significado que fala que ele é filho de Timeu. Bartimeu não é o nome do cego, né? Então a gente vai ler aqui, queria que vocês acharam, está lá em Marcos capítulo 10, e aí começa assim no versículo 46 assim: e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E o verso 47: e ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Eu vou parar aqui um pedacinho só para falar para vocês. Esse homem já, né, ele já clamou Jesus, ele já sabia, né, que aqui fala assim, ó, e ouvindo que Jesus, o Nazareno, pôs a clamar. Ele sabia que Jesus ia passar ali. Irmãos, olha só o que eu vou falar para vocês. Eu não sei o que está passando na mente de vocês ali agora. Crane a Jesus, fale com ele, não perca a sua oportunidade. Quando você vier na igreja, ou qualquer outro lugar, ou até mesmo na tua casa, crame ao Senhor, crame a Jesus, porque esse homem, ele teve uma oportunidade ali, por isso que eu parei aqui, ó. Ele sabia que Jesus ia passar ali, e ele clamou a Jesus. E vamos adiante, que essa história é muito linda. O verso 48: e muitos repreendiam, ó, né? E muitos repreendiam. Às vezes a gente chega aqui na igreja e a gente quer falar alguma coisa, e às vezes alguns de nós, dos nossos irmãos, repreendem a gente, né? Não deixa a gente às vezes falar, não é? Não é assim? Não acontece? Mas aqui, ó, olha lá, e muitos repreendiam para que calasse, né? Mas ele cada vez mais gritava: mas, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. O cego queria falar alguma coisa com Jesus. E ele era cego, mas ele não era burro, né? Palavra feia, né, de falar, né, irmão? Ele era inteligente. Ele era inteligente, então ele era cego, mas ele era inteligente, ele sabia que ia aparecer ali um homem poderoso, né? Verso 49, olha aí: parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo: tenha bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Olha, a gente vai, eu vou explanar essa mensagem para vocês. Verso 50, lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Verso 51, perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Irmãos, essa meditação sobre esse texto tem algumas lições que aprendemos com esse simples homem cego e que estava à beira do caminho mendigando. Ele já era um cego reconhecido pelo governo, e não era à toa que ele tinha uma capa, e a sua capa lhe dava a liberdade de pedir esmola, e a Bíblia diz que será a última vez que Jesus ia passar por Jericó. Então a Bíblia ali fala que Jesus ia passar por Jericó, porque ele tinha que ir para Jerusalém, né? Jericó era uma cidade mais ou menos 25 quilômetros de distância. Pensa bem, Jesus ia andar 25 quilômetros até chegar a Jerusalém. E o cego estava ali à beira do caminho, ele tinha uma oportunidade na vida dele, né? Bartimeu estava tendo talvez a última oportunidade da vida dele. Talvez nesta manhã, algum de nós está tendo a única oportunidade da vida, como Bartimeu. Às vezes a gente fica pensando assim: gente, o que está acontecendo com a minha vida, né? Não é assim? A gente fica tenso. Tem coisa, irmãos, na minha vida
perde a oportunidade e depois você não consegue voltar atrás. E Bartimeu, um homem inteligentíssimo, ele não perdeu a oportunidade dele, ele foi inteligente. Vamos lá mais adiante. Bartimeu aproveitou a oportunidade. Na vida, às vezes, temos oportunidade. Tem oportunidade que não teremos novamente. E hoje você está tendo uma oportunidade aqui de falar com o próprio Deus. Abrir teu coração. Sabe por quê? Nossa semana é uma luta, não é, gente? A nossa semana é uma luta. A gente às vezes não tem nem condição. Se eu não levantar, não ler a minha lição e não estudar a palavra de manhã depois, eu não consigo fazer mais não. É uma correria danada, é muita gente para poder atender, é muita gente pedindo as coisas para a gente, né? Não é assim, Betão? E tem dia que a gente não tem tempo nem para a família, não é? Eu falei, não, aí em casa eu já saio de manhã com a minha filha, a gente já faz oração. Então a gente tem essas oportunidades na vida que a gente não pode perder. E Bartimeu foi esperto, foi inteligente. Ele sabia que Jesus já está passando ali, e ele fez de tudo para quê? Para clamar Deus, para clamar Jesus. Hoje é seu dia. Às vezes a gente está com o coração assim triste, né? A gente está aqui num momento difícil. Quer ver uma coisa que acontece na nossa vida? É quando a gente estava na igreja, a gente fazia um monte de coisa na igreja, e de repente paramos de fazer um monte de coisa na igreja. E aí a gente só fica sendo assistindo, né? Isso já aconteceu comigo. E aí eu falei, não, você já viu que fala assim, eu não quero ser mais nada na igreja. Mas a gente tem uma oportunidade na vida que Deus está colocando você aí nessa manhã para fazer as coisas para Deus, para abrir seu coração para Jesus, deixar. Você tem um dom, esse dom está parado, não deixa ele parado não. O dom do céu, que dom que esse céu de irmãos, quantas pessoas estão jogadas na rua aí que a gente passa nem vê, finge que não vê, não ajuda, né? Esse homem Bartimeu, esse homem inteligente demais. A gente tem que tirar 4 lições muito poderosas para a nossa vida aqui desse homem. Homem cego, que era discriminado. Quantas pessoas são discriminadas na rua, Betão? Quantas? Eu fico vendo, às vezes eu estou ajudando alguém na rua, sabe que as pessoas falam, esse rapaz não merece isso não, Paulo, isso é bobo. Não faz isso para ele não. Irmãos, eu tenho uma experiência para contar para vocês, de um homem, que ele clamava igual Bartimeu na minha porta, vocês acreditam? Ele clamava igual Bartimeu na minha porta. E a minha esposa e eu, lá na época da fábrica de doce, ele chegava, ele bebia, irmão. Aí ele chegava no portão da minha fábrica lá, e ele ficava clamando, Paulinho, eu gosto de você, Paulinho, abre a porta para mim. Mas naquele estado dele, não preciso nem falar quando a pessoa está alcoolizada, e ele clamava ali, aí eu te falei assim, meu Deus, o que eu vou fazer com essa pessoa? E ele clamava e buscava, aí eu falei assim, deve ser a única oportunidade da vida dele hoje, e pode ser a minha última oportunidade de salvar essa pessoa para Cristo, não é? E ele clamava ali na porta, igual Bartimeu clamou por Jesus. Irmãos, eu não sou Jesus, eu sou dos maiores pecadores do mundo, como cada um de nós é, mas é uma coisa que a gente pode fazer o bem. E aquele menino começou a clamar, o Vanderlei, mas ele clamava muito, irmão. Eu coloquei aquele menino para dentro da minha fábrica, eu cheio de serviço para fazer, um monte de entrega para fazer, e a minha esposa falou assim, que isso, por que você botou ele aqui para dentro? Porque ela estava certa, ela não estava errada não. Eu falei, vamos orar a Deus que eu vou fazer uma coisa aqui. Se ele está falando para mim que ele gosta de mim, ele gosta de mim demais, então eu tenho que falar alguma coisa. Irmãos, eu orei a Deus, eu peguei uma cadeira, Betão, botei do lado onde eu estava operando uma máquina, e falei para ele, senta aqui, e ele só gritava, Paulinho, eu gosto de você, e não falava outra coisa. Eu orei a Deus quando eu estava mexendo ali com aquela máquina, e aí eu falei para Deus assim, Deus, faz um milagre na vida desse homem, deixa eu fazer algo por ele, me ajuda a fazer alguma coisa por ele.
E aí eu conheci um lugar, uma clínica que chama As 12 Tribos de Israel. Eu ia lá todo sábado. Todo sábado nós ia fazer culto lá. Lá só tem gente que você nem imagina, pô. Um trago de imundício. Pensa bem. Pessoas que aceitaram estar num lugar que não é fechado. Você pode entrar, mas se sair, você não sabe, você não pode voltar mais. E eu orei a Deus e eu estou aqui falando do Bartimeu para vocês, irmãos. E esse menino ficou clamando na minha porta. Às vezes tem pessoas clamando aí para você ajudar, para você fazer algo para ele. Como Jesus fez, você pensa o quê? Jesus tinha um montaréu de gente atrás dele. Um montaréu, aqui fala que quantas pessoas estavam atrás dele. Aonde Jesus estava, tinha um monte de gente. E Jesus parou, irmãos. Ele parou o que ele estava fazendo, passar para socorrer quem? Bartimeu. Que nem nome tinha. Não sabia, então. A pessoa não tem nome. A Bíblia não relata que ele tem nome. O Vanderlei tem nome, ele ficava clamando, eu lá no portão, eu coloquei ele lá para dentro. O meu funcionário que era assim, falou assim: esse Paulinho deve ser maluco. Para que você botou esse rapaz aqui? Irmãos, aquele rapaz sentou ali, ele estava alcoolizado na tal maneira, que eu falei: não vou conseguir falar com esse rapaz. Eu dei para mim e para minha esposa 1 hora. Falei: daqui 1 hora nós vamos lá falar com ele de novo. E ele na minha frente. Eu só falei assim para ele: você gosta de mim? Ele olhou: eu gosto de você demais, Paulinho, você é meu pai. Ele falava um monte de coisa, daquele jeito, né? Eu falei: então, se você gosta de mim, eu vou fazer um pedido especial para você. Deixa eu te ajudar, deixa eu te levar no local para você se recuperar. Irmãos, ele abria a boca para falar, eu falei assim: não fala, Vanderlei, não fala, para aí. Peguei minha esposa, entrei para dentro da nossa fábrica, fui lá no cantinho, ajoelhei com a minha esposa e clamei a Deus: Deus, faça um milagre na vida desse homem. Irmãos, é uma tristeza muito grande. Bartimeu estava clamando a Deus e a multidão lá falando: para de ficar enchendo. Jesus tem outras coisas para fazer, não vai fazer, você é cego. E falava assim, não falava? Esse menino também, todo mundo falava dele. Esse menino está jogado lá na rua, tem família. E a família é toda espírita, mas é meus amigos, família de gente boa, eles são todos negoaços. E aí eles eram discriminados, irmão. Ninguém olha para a pessoa assim. Deus é poderoso. Assim como Deus fez um milagre na vida. Amém. De quem? De Bartimeu, que a gente vai contar aqui. Ele fez um milagre na vida de Vanderlei. Irmãos, Vanderlei aceitou ir para o lugar. Você sabe o que é oportunidade na vida da gente? Não é só a sua, não. Às vezes você tem a oportunidade de falar com alguém do amor de Jesus, transformar a vida daquela pessoa, e você não fala. E às vezes é a última vez. Quantas coisas já aconteceu comigo? Deus falou assim para mim: Paulo, vai lá visitar aquele rapaz não, lá na Santa Casa. Eu deixei para ir no outro dia. Aí no outro dia, teve um dia que foi numa terça, Deus falou: vai lá visitar o seu amigo. Eu não fui, irmão. Sabe o que aconteceu? Na quarta, ele morreu. Pensa bem como é que eu fiquei. Ele morreu. Tem oportunidade, irmãos, amigos, tem oportunidade agora para você fazer algo para Deus, transformar a sua vida, falar com Jesus: eu preciso melhorar minha vida, eu tenho que ser transformado, como assim Jesus transformou Bartimeu. Sabe por quê? Ele teve atitude. A gente tem que ter atitude de servir a Deus, de fazer a vontade de Deus, de andar com Deus. Vanderlei foi internado numa clínica, ficou 1 ano e meio. Vocês acreditam? Eu ia visitar ele todo sábado, levava a igreja, cantava hino, levava o acordeon, louvava a Deus, salvava as pessoas. Vanderlei
Depois de 1 ano e meio, ele foi lá em casa, irmão. Ele foi lá em casa. Alguém, aqui está o meu certificado de batismo. Ele batizou em outra igreja, não importa, irmão. Ele foi salvo para o reino de Deus. Glória a Deus. Zilmar, não dá nem para acreditar. Esse homem, às vezes, clamando, não é? A gente não tem que clamar, às vezes as pessoas estão clamando para nós ajudar e a gente passa a desperceber. Deixa para lá, né? Não vou fazer nada, né, Zilmar? Vanderlei morreu, vocês acreditam? Ele morreu. Pegaram ele e jogaram no Paraíba. Me ligaram o velório do Vanderlei. Eu não consegui ir no velório do Vanderlei. Irmãos, a família deles veio me procurar para saber o que aconteceu com o Vanderlei. Vanderlei, a gente arrumou para ele aposentadoria, fizemos um monte de coisa para ajudar ele. E depois dele entregar a vida dele, o certificado, um dia eu vou trazer aqui para vocês. Eu nem sabia que eu ia falar dele aqui. Ele levou o certificado dele, está lá em casa, sabe? Eu mandei botar uma moldura nele, guardei ele com o maior carinho. Ele está dentro do meu guarda-roupa. Pensa bem, Bartimeu, clamando a Deus, a multidão não vai, né? Não faz isso. Mas Deus falou para Bartimeu: o que você quer de mim? É isso? E a gente vai, história linda, né? A gente para pensar e não para. A gente perde até a noção que a gente vai falar assim. Sabe por quê? Essas experiências acontecem com a gente, com a vida da gente. Deus quer fazer de você um instrumento poderoso, Betão, para transformar a vida daquelas pessoas que a gente nem imagina que pode transformar. Eu sou Jesus? Irmãos, olha só o que Deus fez. Botar aí o rapaz dentro da fábrica e de repente ele aceitou. 1 ano depois ele teve um encontro com Deus. Uma pessoa humilde, jogada às traças. Eu coloquei ele lá dentro. Quando a minha esposa viu aquele diploma, Zilmar, falou assim: meu Deus, louvado seja o nome de Deus. Sabe o que eu fiz? Depois que ele saiu, ele começou a trabalhar lá comigo. Lavava taxa, era o melhor funcionário. Só que ele só ia segunda, quarta e sexta. E ele ficava, e depois o que aconteceu? Deus sabe todas as coisas. Deus quer usar você para salvar as pessoas para o reino de Deus. Porque o nosso lugar não é aqui não. Deus está preparando um lugar poderoso, assim como Bartimeu teve aquela oportunidade. É por isso que podemos parar de clamar. Não podemos parar de clamar a Deus. Se a gente parar de clamar, Deus não vai te escutar. Mas tem uma coisa aqui, irmãos, que eu aprendi aqui nessa lição. Tem uma coisa aqui. Deus é poderoso. Tem uma coisa que Deus não deixa de fazer, sabe o que é? Ouvir a sua voz. Deus quer ouvir a sua voz nessa manhã. Deus quer fazer uma transformação na sua vida. Ele quer fazer de você uma pessoa poderosa. Você pensa que Bartimeu foi transformado? O que ele fez? Ele seguiu os passos de Jesus. Deve ter pulado muito, hein? De alegria. E outra coisa, ele não era cego, não é? Porque a mensagem que fala aqui no verso 51, perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Será que Jesus não sabia que não sabia? Jesus já sabia, mas ele perguntou: sabe o que é? Eu quero falar uma coisa para você. O que você quer de Deus nessa manhã? Ele está perguntando a ele: o que teu coração está pedindo agora? Salvar alguém? Ficar rico? Deus quer saber de você. Então, Deus quer saber de nós. Eu clamo. Você sabe como é que eu falo com o nosso Deus? Nosso Deus é bom demais. Zilmar, tem que ter intimidade com o nosso Deus. A gente passa pelo vale da sombra da morte todo dia, irmão. Todo dia tem um negócio para a gente clamar. Não tem? E tem que falar com Deus. Ele escutou Bartimeu. Por que ele não vai escutar você?
E Bartimeu foi esperto, que aqui fala a primeira lição que a gente tira aqui, que Bartimeu é um homem de atitude. A gente tem que ter atitude. Tem que falar com Deus aqui, ó. Ele agiu e foi buscar Jesus. Temos que buscar Jesus, temos que fazer a nossa parte. Não desanime. Temos que fazer acontecer. Lembra de Moisés? Ele tomou uma atitude. Quem lembra de Moisés? Moisés tomou uma atitude e o mar abriu. Você tem que tomar atitude. Aqui o outro, ó, o Davi tomou uma atitude de quê? Lutar com Golias. Qual é o Golias da sua vida? Gente, eu tenho um monte de Golias na minha vida. Vocês não tem, não? Eu, olha só, forte, né? Tem cada Golias na minha vida. Eu vou contar uma experiência para vocês aqui. O que aconteceu comigo em 15 dias. Irmãos, ela também está longe. E eu não sei o que acontece. Quanto mais perto de Deus, parece que mais coisa aparece, não é não? Não é, gente? É. Quanto mais você busca a Deus, mais provações tem. Não é? Mas continua buscando Ele, sabe por quê? Ele te carrega no colo. Satanás faz você de gato e sapato. Né? Bartimeu, poderoso, foi lá, teve atitude. Outro que teve atitude, mas esse era rico, Zaqueu. Olha a atitude desse homem. Irmãos, põe no teu coração, tem atitude como de Bartimeu, que era nada aos olhos nossos, mas foi poderoso a tomar atitude e colocar a vida dele na mão de Deus. Zaqueu, um homem milionário, não falia nada. A Bíblia relata isso, né? Roubava dos outros, pessoa que rouba gente boa. Mas Zaqueu teve atitude, sabe que e a multidão também atrapalhava ele, lembra? Olha que legal, o pobre cego foi atrapalhado por algumas pessoas, não foi? O Zaqueu rico, tinha tudo, era o maioral, foi atrapalhado pelas pessoas também. Olha que legal. O que a gente está aprendendo aqui? Não tem rico, não tem pobre. Se você é rico, vai a Deus. Se você é pobre, busca a Deus. Porque Bartimeu era um pobre. Virou, sabe o quê? Um homem poderoso que entregou a vida na mão de Deus. Irmão, não importa o que você está passando aí não, gente. Betão, não tem para ninguém. Irmãos, a gente tem um Deus poderoso. Zaqueu não foi bobo, não. Roubou os outros, né? Mas depois ele falou assim, o quê? Jesus falou, ué, você está aí na arvinha aí? Vou te salvar. Não importa onde você esteja. Betão, Deus é bom demais para nós. A gente tem que colocar nossa vida na mão do Senhor, porque Ele vai fazer milagre na sua vida. Qual milagre você está querendo hoje, irmão? Fale com Ele, faz igual Bartimeu, faz igual esse homem Zaqueu foi buscar Deus. Eu quero vai na segunda lição. O que você quer de Deus? Então, a primeira lição, a gente tem que ter atitude. Tem que ter atitude. A segunda lição, o que você quer de Deus, irmão? Amigo, o que você quer de Deus? Fala com Ele agora. Não perca essa oportunidade. Às vezes a gente vai descer uma escada, já aconteceu. Pessoas caíram, morreram. Perdeu a salvação. Estava do lado de Jesus, né? Eu tenho certeza que eu vou falar aqui, Betão. Tenho certeza absoluta. Os anjos do Senhor estão passeando, meu. Os anjos do Senhor vai levar o teu pedido ao Todo-Poderoso. Eu não sei o que você tem no coração aí, mas aí a gente tem que ter atitude, saber que pedir para Deus. Por que Jesus perguntou para Bartimeu o que ele queria? Podia ter pedido um monte de coisa, não é, Bartimeu? Eu estou passando necessidade aqui nessa rua, todo mundo me conhece, tem uma capa bonita, mas eu quero ficar rico e parar de pedir esmola. Eu quero arrumar uma namorada. O que Bartimeu podia ter pedido?
Quantas coisas, irmãos, que às vezes a gente pede errado para Deus. Bartimeu falou que queria, voltar a enxergar. Talvez nesta manhã, eu e você estamos precisando voltar a enxergar. Enxergar o poder de Deus na nossa vida. Que a gente só enxerga, sabe o quê? A gente às vezes enxerga só as coisas ruins que acontecem na nossa vida. Mas as coisas boas que Deus põe na sua vida, a gente às vezes deixa para trás, né? Zilmar, a gente às vezes vê só as coisas ruins, mas a gente esquece de ver as coisas boas que Deus coloca na nossa vida. Tenha atitude, saiba pedir a Deus. Aí tem aqui a terceira lição, que é lindo demais, é não desistir. Zaqueu desistiu, a multidão estava lá atrapalhando ele, Bartimeu também. A multidão, às vezes, irmãos, é um monte de coisa que entra na nossa vida, a gente não consegue, e a gente desiste fácil. Eu não desisto fácil, não. Eu vou contar aqui para vocês em 2 minutos o que aconteceu comigo, mas eu não desisto, porque eu coloquei minha vida na mão do Todo-Poderoso. A gente precisa colocar nossa vida na mão do Todo-Poderoso. Então, a gente não precisa desistir. E agora, outra coisa, é a 4ª lição, é ter fé. Tem que ter fé, irmão. Você vai conseguir. O Deus que a gente serve é um Deus poderoso. A gente precisa ter as atitudes, saber pedir, né? Não desistir e ter fé nesse Deus que a gente serve. Irmãos, não tem nada nesse mundo que Deus não pode fazer para te ajudar. Ele te ama de uma tal maneira que Ele mandou o seu Filho aqui na terra a morrer por nós, irmão. E você acha que você vai desistir fácil? Não desiste, não. Entrega a sua vida na mão do Senhor. Silmar, tem que fazer isso, cara. Eu fico vendo as coisas acontecer. Eu fico falando com os amigos, cara, que estavam perdendo a esperança de viver. Um amigo perdeu a esposa, perdeu o emprego, foi perdendo tudo. Mas eu falei para ele, não desiste não, porque você tem um Deus poderoso, entrega a sua vida na mão do Senhor. A gente não pode desistir fácil. A gente tem que entregar a nossa vida na mão de Deus e falar assim: Deus, faça a diferença na minha vida, eu sou do Senhor. Amém. Hoje o cara, ele arrumou um emprego, só está faltando isso aqui para ele batizar a igreja de Deus. E o cara era totalmente diferente. Mas ele reconheceu. Às vezes Deus quer colocar a gente lá no chão, sabia? Para nós reconstruir a nossa vida. Eu não sei o que está passando no teu coração nessa manhã, mas tenha atitude, tenha fé, tenha aquela pergunta, falar para Deus assim: Deus, eu preciso disso. Faça igual Bartimeu, ele falou: quero voltar a enxergar. Talvez você está precisando disso nessa manhã. Eu quero contar uma experiência aqui para mim terminar. Eu fui convidado, quem sou eu? Fui convidado para passar uma mensagem na casa de um amigo que eu gosto demais. Ele chama Emerick, uma pessoa que mora no meu coração. Ele já foi presbiteriano, ele já foi um monte de igrejas. Mas ele reconheceu a igreja adventista, a igreja verdadeira de Deus. Louvado seja Deus. E me convidou para ir fazer era um sábado à tarde. E ele queria agradecer a Deus o culto de ação de graça, e falou assim: vai ter 70, 80 pessoas lá. Eu falei: meu Deus do céu, 80 pessoas. Mas vai ter espírita, vai ter batista, vai ter presbiteriano, vai ter assembleano, vai ter... Ele foi falando e eu falei isso para ele: meu irmão, a mensagem para eles lá, eu já tenho, porque a mensagem que eu ia passar lá no hospital para você, que eu não consegui ir, está dentro do meu coração, eu vou lá. E aí eu passei a mensagem lá. Isaías 38. Mas vocês não precisam abrir não, porque eu vou falar de quem que é a mensagem. Lembra do rei que estava
uma tranquilidade, e o profeta Isaías mandou um recado para ele, dizendo assim, ó, arruma a tua casa, porque você vai morrer. Lembra dessa mensagem? Irmão, essa mensagem foi poderosa. Eu não acredito, e essa mensagem pode ser poderosa para você também aqui, que a mensagem é de Bartimeu, mas essa mensagem do rei, esse pequena fala que eu vou ter aqui com vocês, pode salvar a sua vida. Precisamos arrumar a nossa casa espiritual, porque uma coisa eu tenho certeza, o rei ia morrer, não é? E Deus é poderoso, sabe quem está falando para nós? E lá naquela ocasião lá, eu passei essa mensagem falando justamente sobre isso. Precisamos arrumar nossa casa espiritual, não. Você sabe por quê? As outras coisas Deus vai acrescentar na nossa vida. É isso que Deus quer falar no nosso coração, que Bartimeu largou tudo, ele estava pegando, e Bartimeu estava tão esperto. Ele falou, nossa, hoje aqui nós vamos faturar, porque tinha outro cego, deve ter falado para ele assim, ó, hoje nós vamos faturar, vai estar lotado aqui, Jesus vai passar. Sabe o que Bartimeu veio? Largou o que estava fazendo, não vou pedir esmola, vou clamar a Jesus. E ele foi lá clamar a Jesus e conseguiu a bênção de Deus, não é? E lá nesse dia lá, nessa ação, que abriu uma palavra de Deus poderosa, porque quando a palavra de Deus é aberta, gente, não tem para ninguém. Ela fala no nosso coração, ela transforma a nossa vida, ela faz milagre acontecer, irmãos. E a gente pensa que a gente não consegue. A gente fala assim, eu não sou nada. Mas você consegue um milagre na vida dos outros. Olha o Vanderlei ali, um milagre. O Vanderlei foi salvo. Quem sou eu para saber se está no polo aberto, mas, né? Quem sabe eu vou poder dar um abraço nele se eu for salvo também, irmão. E aí, passei essa mensagem lá. Foi 15 minutos, Silmar. Mandaram falar só 15 minutos. Meu irmão, eu falei uns 50 minutos. As pessoas estavam olhando separado, olhando, e eu vi gente chorando. Eu falei, meu Deus, até eu falei, não acredito. E eu parei de falar. Fizemos uma oração, entregamos a vida daquelas pessoas na mão do Senhor, assim como nós vamos fazer aqui. Peça a Deus aí uma vez, o que você quer? E lá, acabando o culto, veio 5 pessoas atrás de mim. Irmãos, veio uma pessoa atrás de mim e falou assim, Paulo, assim eu tenho que arrumar a minha vida está daquele jeito. Sabe o que Deus está falando aqui para nós? Precisamos arrumar a nossa vida, colocar a nossa vida na mão do Senhor, fazer a vontade dele. E um dos amigos que falou comigo, eu recebi um negócio aqui ontem no WhatsApp. Um dos amigos que vieram falar comigo falou assim, Paulinho, essa mensagem foi totalmente para mim. Foi Deus que mandou você abrir a Bíblia para mim. Ele falou assim para mim. Ele falou. 20 dias depois ele veio falar comigo. Sabe o que aconteceu com ele? Ele contraiu. Ele estava com câncer. Câncer no sangue. Ficou internado, não chegou outros dias, eu não fui lá, não consegui lá visitar ele, mas agora eu vou. Irmãos, ele não morreu não. Sabe por quê? Ele arrumou a vida dele com Cristo. Eu não sei como é que ele está fazendo nada, eu não sei. Se alguém está nos ouvindo aqui, aí arruma sua vida com Cristo. Olha que silêncio, sabe o que é isso? O poder de Deus, transformando os corações, fazendo a vontade de Deus prevalecer. Ontem eu recebi um WhatsApp. A quimioterapia desse nosso amigo terminou. Ele já não tem câncer mais no sangue, em nome de Jesus. Sabe por quê? Ele arrumou a vida dele. Ele vai morrer. Eu também vou. Eu não quero morrer, não. Vocês querem morrer? Não. Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém vai morrer. Eu quero entregar
entregar minha vida aqui na mão do Senhor nessa manhã. Eu quero fazer igual Zaqueu fez, um homem miserável. O cara que não tinha nada, igual Zaqueu tinha tudo. Olha só, não importa o seu estado nessa manhã, irmão. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele. O mais ele fará. Esse é o meu desejo, a minha oração, em nome de Jesus. Amém.